Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração essa tarde. Eu confesso que já havia uma outra mensagem já pronta para ser pregada, quando essa tarde em oração Ele ministrou isso ao meu íntimo, e eu quero compartilhar com você com muita responsabilidade. Então, se você tem uma Bíblia, eu quero que você leia comigo, eu quero que você anote algumas coisas, e eu quero começar com Joel capítulo 2. Se você nos acompanha, sabe que temos ministrado ao longo desses últimos dias mensagens que nos convidam a entender que os dias são finais, que estamos caminhando para o tempo do fim. E Joel capítulo 2 é um desses capítulos. Ele começa chamando as pessoas ao arrependimento. Ele diz: toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum santo, porque o dia do Senhor vem e ele está próximo. E ele vai dizer que esse dia do Senhor é um dia que vem e abrasará e pegará a todos e ficará um juízo assolador. Porém, o mesmo capítulo 2 prossegue agora, depois do juízo, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para rasgarem seus corações e não suas vestes, para se prostrarem diante de Deus e com coração sincero a Ele se humilhar. E esse mesmo capítulo encerra com algo fascinante. É no versículo 28 que está o texto que dá início a essa mensagem, porque lá diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Raciocina comigo um pouco, porque a palavra ela nos convida a usar a nossa racionalidade. Se o texto começa falando de juízo e depois nos convida ao arrependimento, ele agora encerra com uma promessa: o derramamento do Espírito. E é olhando para Joel 2 que eu vejo nas Escrituras exatamente estas coisas acontecerem. E esse texto é profético para o dia de hoje, porque Deus tem trazido juízo a essa nação. Eu vou me dirigir à nação da qual eu faço parte, vou me dirigir à cidade da qual eu estou a morar. Deus tem trazido juízo aos povos, Deus tem trazido juízo à humanidade. E esse juízo que assola a humanidade desde novembro de 2019, Covid-19, tem sido nada mais, nada menos do que um convite ao arrependimento. E o que vem depois do juízo? Bom, o que vem depois disso é uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Sim, é isso que se passa em todas as Sagradas Escrituras. Você já leu o livro de Êxodo? Quando o povo estava no Egito, sofrendo o cativo da Babilônia, sendo humilhados, oprimidos e duramente maltratados, eles clamaram ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E sabe o que veio? Um tempo novo, libertação do Egito, caminhando para a terra prometida. Foi isso que aconteceu na Babilônia. Depois de 70 anos cativos na Babilônia, perdendo sua identidade, seus costumes, sua crença, Deus desperta corações, a começar dos maiores aos menores, dos líderes aos liderados. Há um despertamento no coração de Ciro, dos governantes e das pessoas que ali moravam, e eles estão retornando para Jerusalém, eles estão retornando para reconstruir, depois de uma época de juízo que veio à Babilônia, que veio a Israel. E sabe, Neemias 8 fala que o Espírito veio sobre eles, e eles reviveram uma nova vida, da qual profetiza Ezequiel 37. É isso que se passa em todos os avivamentos que já percorreu na nossa história. Século XVI, uma época sombria, as pessoas céticas e cegas na sua vida com Deus, descrendo de todos os bons valores e se pervertendo nas suas crenças. O mundo em escuridão, por isso considerado era das trevas. Mas veio um arrependimento, veio vozes proclamando o arrependimento, e depois disso, um vento de avivamento soprou a Inglaterra, soprou a Alemanha, se espalhou pela Europa. E então é olhando para estas coisas que eu estou convicto de que Deus, que sacudiu a nação
Deus, que sacudiu a terra, está agora chamando-nos ao arrependimento, porque Ele deseja derramar do seu Espírito. É isso que agora no versículo 28 diz: e acontecerá depois do juízo, que produziu arrependimento, depois de tudo isso derramarei do meu Espírito. E não há distinção, derramarei sobre homens e mulheres, sobre servos, derramarei sobre jovens, sobre velhos, não há distinção de idade, classe social ou gênero. Deus derramará do seu Espírito. E olhando para isso, que eu penso em Gênesis no capítulo 1, porque o Gênesis começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Todavia, a terra agora tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão, mas sabe quem estava lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre as águas. E o que tem a ver, pastor? O derramamento do Espírito depois do juízo, porque o Espírito Santo é esse agente divino, é esse Deus entre nós que possibilita o ato recriador de Deus. O Espírito Santo é esta pessoa da majestade santa que recria ou que prepara um ambiente, assim como as trevas cobriam a terra e o Espírito se movia sobre as águas, preparando um ambiente para que viesse o versículo 3 dizendo: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo está vindo aí, preparando o ambiente, preparando todo o cenário. Eu estou cheio de convicção de que nos aproximamos de um despertamento espiritual, nos aproximamos de um derramamento do Espírito. Quando eu olho para os primórdios da igreja primitiva, para os tempos da era dos apóstolos, eu vejo em seus dias anteriores, eles vivendo uma época de cegueira espiritual. A religiosidade era vazia, os costumes eram meramente formalidades, as pessoas viviam seus rituais, mas seus corações estavam distantes de Deus. Tamanha era que mesmo tendo um santuário, Deus não estava dentro dela. Deus estava no deserto chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus vem numa época de caos para trazer uma mensagem de juízo, convidando os homens a se arrependerem. E quando ele termina suas mensagens, ele sopra o seu Espírito. E essa mesma passagem de Joel 2 é citada agora em Atos 2, versículo 17, quando Pedro, cheio do Espírito, levanta a voz e diz: varões, esses homens que vocês estão vendo não estão embriagados, sendo essa hora do dia. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o que disse o profeta, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O avivamento veio depois de uma crise, de um caos, depois de uma situação de caos profundo, de uma situação caótica. Então eu estou olhando para a minha nação, estou olhando para o meu país, para o estado onde eu estou, e estou vendo um caos, mas Deus está sacudindo estruturas, destruindo ideologias humanas, fazendo máscaras caírem, mesmo estando elas ocupando o rosto, para revelar os que são seus. E onde houver um coração sincero, Deus soprará o seu Santo Espírito, Deus manifestará o seu Espírito. Mas talvez você pergunta: pastor, por que Deus deseja manifestar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, entre as muitas coisas que faz, ele produz duas, das quais eu quero mencionar aqui. Número 1, João capítulo 16, Jesus diz que o Espírito seria dado, e quando ele viesse, ele convenceria o mundo, sabe de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Talvez para você sejam meras palavras ao texto, ou eu acredito que o Espírito Santo convence, mas convence de quê? Do pecado, para revelar que eu e você somos pecadores, para revelar que nós que temos uma Bíblia, somos tão pecadores como aqueles que estão com um litro de cachaça na mão, para revelar que aqueles que se vestem bem, estão muitas das vezes em pecado, tão qual aqueles que se vestem tão mal, para revelar que sim, somos pecadores, cristãos ou não, ateus ou crentes, todos somos. É isso que o Espírito revela, a podridão dos nossos pecados. Mas o Espírito também revela a justiça de Jesus, falando do seu sacrifício, da sua morte expiatória, falando do preço pago e dizendo: olhem para Ele, Ele é perdão, Ele é salvação para o mundo, Ele é salvação para o alcoólatra e para o religioso vazio, Ele é salvação para o profano, mas também para o sacerdote hipócrita, Ele é salvação para o mundo.
mundo, da justiça de Cristo, salvadora do mundo, mas ele também nos convence do juízo que há de vir sobre o mundo, que há de assolar o mundo, assolar aqueles que rejeitam a justiça de Jesus. Uma das coisas que o Espírito Santo quer e está a fazer é isso, convencer-nos. Se esses dias de pandemia você não percebeu que tinha nada para melhorar, eu só lamento por você. Se nesses dias em que estamos em nossas casas, longe das nossas igrejas, longe dos nossos convívios, das nossas amizades e grupos de bate-papo, você não viu nada que precisasse melhorar na sua vida cristã, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu casamento, eu só lamento por você não estar sendo convencido pelo Espírito, porque o que eu mais tenho percebido é que o Espírito está sacudindo, ele tem mexido comigo, me chamando a ser um cristão melhor, um sacerdote melhor, porque é esse o agir do Espírito. E se você continua no seu pedestal do orgulho de achar que nada precisa melhorar, só lamento por você. É isso que o Espírito produz, é isso que o Espírito quer fazer. A segunda coisa, ele quer selar. Efésios capítulo 1 e 2 fala do Espírito que nos sela, no capítulo 2 da graça que nos salva, e eu quero que você veja isso como complementares. A graça há de alcançar aqueles que o Espírito selarem, e como este selo acontece? Todos que ouvindo a voz do Senhor, arrependidos-se dos seus pecados, receberão o Espírito Santo. E o Espírito Santo é este selo, diz o apóstolo Paulo. E se você não sabe, o selo tem duas finalidades. Finalidade número 1, identificar a quem pertence aquela coisa. Na época dos judeus, na cultura antiga dos judeus, todos possuíam um selo, uma espécie de pedra que carregavam presa ao pescoço, que era a identidade daquele que tinha, e aonde houvesse aquele selo, dizia, era propriedade do Adriano, era propriedade do Antônio, propriedade da Francisca. Quem tinha um selo dizia, esse lugar que eu selei pertence a mim. E quando o Espírito Santo é comparado ao selo, está dizendo que aqueles que o têm como dono o Senhor Jesus. É por isso que o diabo muitas das vezes tem tentado tocar na sua vida, e tem tentado de todas as formas, vem por um lado, vem por outro e não consegue, porque ele viu a marca do selo, e ele está sabendo, você tem um dono, você não é alheio, você não está estranho, você tem um dono. Quem é o dono da sua vida? O selo também tinha a finalidade de guardar algo até que se cumpra o seu propósito. Nos dias de hoje, quando nós selamos uma carta, mandamos uma mercadoria para algum lugar e selamos, estamos dizendo que este selo só pode ser violado quando ele cumprir o seu alvo, sua finalidade, o lugar para onde está sendo enviado. E isso explica muito bem a função do Espírito na vida do homem. Se você tem um Espírito, você está selado para um propósito, você está selado para um alvo. E sabe aonde é o nosso alvo? Quando os céus se abrirem e Jesus separar da direita, da esquerda, os que são seus dos que não são, e dizer aos que têm o selo do Espírito, vinde, benditos de meu Pai. Eis a importância de ter o Espírito. Você, muito mais do que ter uma Bíblia, muito mais do que ter uma religiosidade, muito mais do que ter uma tradição qualquer, você precisa do Espírito Santo. Você precisa tê-lo, porque não ter o Espírito é dar lugar a espíritos atormentadores. Lembra de Saul? Saul tinha o Espírito Santo. Saul foi chamado por Deus, o povo o aclamou e Deus o abençoou. O Espírito estava sobre ele, mas Saul, no seu orgulho, na sua arrogância de achar que era o rei e que podia todas as coisas, diz o texto que o Espírito Santo saiu dele, e quando o Espírito se apartou de Saul, um espírito mau o perturbava, porque todas as pessoas que rejeitam ou que perdem o Espírito Santo, além de perder o selo da identificação, dão espaço para espíritos atormentadores. E quando eu falo em espíritos atormentadores, eu não estou falando tão somente de demônios
Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de Espírito Santo e nem por isso sou endemoniado. Nem sempre os espíritos atormentadores são demônios que se manifestam. Podem ser sentimentos como medo, pânico, pavor. E se você tem sido dominado por isso, então convide o Espírito para te encher. Porque uma das coisas que o Espírito faz é lançar fora o medo, é lançar fora todas essas coisas. Saul perdeu o Espírito e um espírito agora mal o perturbava. Pior do que isso é o quadro de Sansão. Quando nós lemos a história de Sansão no livro de Juízes, um homem que o Espírito pousou sobre ele, desde o seu nascimento, ele é fruto de oração, só que Sansão perdeu o Espírito, e diz o texto, e o Espírito saiu, e Sansão não percebeu que o Espírito Santo já não estava com ele. Esse é um dos versículos mais tristes que a Bíblia pode relatar. Sansão perdeu o Espírito Santo, e sabe qual é o fim de Sansão? Ficar rodando em círculo. Vazaram os seus olhos. O homem forte agora é fraco, o homem aplaudido agora é humilhado, e seus últimos dias é empurrando uma moinha, como um animal andando em círculo, com os olhos vazados, cegos, triste e humilhado, porque esse é o fim de quem perde o Espírito. Vive uma vida em círculo, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele vive naquela mesma rotina em monotonia, sem novidade de vida, sem vida nova. Ter o Espírito é aquilo que nós mais precisamos. Você precisa do Espírito Santo, e eu não estou me dirigindo a você para dizer, você terá o Espírito Santo quando entrar na porta de uma igreja, você terá o Espírito Santo quando você abrir a Bíblia. Não, só existe uma forma de ter o Espírito Santo. Sabe como? Salmos de número 51, fala de um moço chamado Davi, e ele pecou, e quando pecou, ele grita, e transforma isso em canção, dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Só uma coisa faz o Espírito Santo estar em você, chama-se arrependimento. Só uma coisa faz o Espírito Santo sair de você, chama-se pecado. Se você tem Bíblia, mas continua em pecado, se você diz crer em Jesus, mas continua vivendo sua vida de pecado, se você bate no peito e diz ser um cristão, mas continua contrariando a vontade do Espírito Santo, não imagine que o Santo Espírito habitará em você, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos convencer, nos revelar a condição em que nós estamos. Então, no lugar em que você está, admita seus erros, arrependa-se como Davi. Davi arrependido está dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, não retire de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É chegado o tempo em que a igreja se volte para algo que nunca mais estava a buscar. Nesses dias anteriores à pandemia, buscávamos emprego e sucesso na vida profissional, buscávamos casamento, famílias estruturadas, construções e lindas casas, buscávamos formações, conhecimentos e doutorados, buscávamos tanta coisa, mas não buscávamos o Espírito Santo. Não nos colocávamos diante dele em oração e dizíamos: Espírito Santo, você deixou com que o fogo do Espírito apagasse em você. E agora Paulo está escrevendo: irmãos, não entristeçam o Espírito Santo. Ei, pare de entristecer o Espírito Santo com a sua vida de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Pare de entristecer o Espírito Santo com a sua religiosidade vazia, com a sua vida que mais consiste em ritual do que em profunda intimidade. Pare de entristecer o Espírito Santo. Ele é sensível e tem chorado todas as vezes que você o rejeita, que você o abandona, em que você vive a sua vida de pecado. O Espírito vem vindo aí e ele encontrará corações abertos. O seu está? Encontrará corações sedentos. O seu está? Encontrará terras secas, ansiosa por águas, por chuvas. Seu coração assim está. Eu sou uma terra seca, eu quero água. Eu sou como a corça no deserto que anseia pelas águas. Precisamos ansiar o Espírito outra vez. Está na hora
de você se voltar para o Espírito. Está na hora de você o buscar como você nunca mais o fez, e desejá-lo como você deseja a mais pura das pratas e do ouro refinado, desejá-lo a ter a sua presença muito mais do que a pessoa em que você ama, da pessoa que você quer bem ao seu lado. Está na hora de desejar o Espírito, porque a promessa é para nós. Joel 2 diz: derramarei o meu Espírito. Atos 2 diz: e nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Esses são os últimos dias em que Deus deseja derramar o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo quer entrar na sua casa, e quando o Espírito Santo chega, a primeira coisa que Ele faz é pôr em ordem, é limpar o que está sujo, pôr as coisas de volta no lugar. Ele precisa ajeitar seus pensamentos, ajeitar seu coração, Ele precisa ajeitar sua vida, mas Ele só fará se você permitir fazer. Quando eu leio Apocalipse 3, versículo 20, Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E sabe que coisa linda quando estudamos cultura judaica. Na cultura judaica, os homens, eles têm um princípio de cordialidade, de saber receber as pessoas. E quando alguém chega na sua casa, a pessoa que o recebia devia ser hospitaleiro ao extremo, porque ele precisava fazer isso como se estivesse recebendo anjos, diz a Bíblia. E se ele não tivesse muito a dar, ele daria o melhor de si para receber. E agora, quando Jesus bate a porta, ele está dizendo: você do lado de dentro tem alguma coisa para me oferecer? Mas a cultura judaica ainda continua dizendo que quando alguém batesse a porta e do lado de dentro só houvesse uma família sem nada, sem posse, sem nada, o homem que bateu na porta dizia: abra e me deixe entrar, porque daquilo que eu tenho comigo eu repartirei com você. Se Jesus está batendo na porta da igreja, Ele tem duas coisas a nos ensinar: me ofereça o que você tem de melhor. E se nós não temos nada para oferecer a Ele, pelo menos ouça Ele dizer: o que eu trouxe, quero dividir com você. O que há em Jesus precisa ser compartilhado, deve ser compartilhado conosco. Ele está batendo na porta da sua casa agora, dizendo: se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Com Jesus a banquete, com Jesus há lindos manjares, e eu não me refiro a manjares físicos, eu me refiro a uma vida plena, e nada é mais pleno do que estar cheio de Deus. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aonde você está, eu quero orar com você. Aonde você se encontra agora, eu quero te convidar com o coração arrependido, entrar na presença do Senhor e dizer: Espírito Santo, volte para a minha casa, volte para a minha vida, volte para os meus sonhos, volte para o meu casamento, para os meus estudos, para as minhas ocupações. Volta, Espírito Santo. Eu era garoto, ainda na minha juventude, ouvi falar do Espírito Santo, desejei tê-lo como um amigo, e me lembro muito bem de uma vez que estava num culto, e ainda jovem, solteiro, tinha marcado depois do culto me encontrar com uma moça crente, e nós ali estávamos nos paquerando há algum tempo, mas o culto se estendeu algumas horas, e eu estava agora ansioso, porque tinha que terminar o culto para se encontrar com ela, e fiquei na minha inquietação para sair do culto e me encontrar com a pessoa. Mas estar com a pessoa tinha que sair do culto, e meu coração foi tomado por uma profunda tristeza, porque eu vi meu coração dividido entre estar com Deus e estar com pessoas. E eu nem fiquei no culto, e nem fui ao encontro da moça. Fui para casa chorar, fui para casa envergonhado, dobrar os meus joelhos ao pé da cama, e me lembro de uma oração sincera que disse: Espírito Santo, me perdoe, porque você ainda não foi prioridade na minha vida. Quando eu ainda penso em dividir o meu coração, me perdoe. Espírito Santo, se você me ouve, e era tarde da noite, se você me ouve, me dê um sinal de que você é real e de que você será meu amigo. Eu fui adormecendo naquela oração. Eu morava só com a minha avó, e adormecendo, não recordo como me deitei. Eu só me lembro que no dia seguinte eu acordei com uma sensação de paz, e uma música tocava bem distante, e a música dizia: um amigo de verdade
não é fácil conseguir. E quando falava disso, eu me lembrava da oração, porque eu convidei o Espírito Santo para ser meu amigo. Já se fazem mais de 20 anos que eu fiz essa oração, e a partir daquele dia eu entendi que o Espírito Santo era meu amigo, e para onde eu fosse eu precisava convidá-lo para andar comigo. Se subo ao púlpito para pregar, eu precisava dele para pregar comigo. Se vou à escola para estudar, se vou a fazer alguma coisa. Por isso minhas orações de manhã são: bom dia, Espírito Santo. À noite é boa noite, Espírito Santo. Porque se eu cheguei até aqui foi graças ao meu amigo, mas meu coração está dilacerado por saber que a igreja da geração de hoje, do século 21, nem sabe quem é o Espírito Santo. Você está ferindo o meu amigo, você está magoando o meu amigo. Pare com isso. Está na hora de você decidir quem é prioridade em você. Está na hora de você decidir quem é mais importante. Ponha-se sobre os seus pés aonde você estiver, sobre os seus joelhos, como você assim quiser. O que você não pode é ouvir essa mensagem e ficar inerte, achando que as coisas continuarão do jeito que estão. Há um vento de avivamento se aproximando, e Deus está procurando corações sedentos. Aonde você está, faça a sua oração. Ao dedilhado desses instrumentos, eu te convido a orar comigo. Eu te convido a entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe. Eu confesso a Ti os meus erros. Seja sincero. Se você não pode orar em voz alta, ore no seu íntimo, mas seja sincero essa noite, porque essa pode ser a oração que abre porta para um novo tempo na sua vida. Então rasguemos o nosso coração, rasguemos o nosso íntimo e clamemos para que o Senhor volte outra vez, que Ele nos leve ao primeiro amor, que Ele nos leve ao arrependimento, a um tempo onde nada mais importava do que a presença dEle. Oh Espírito Santo, isso, fale com Deus, fale com Deus, fale com o Senhor, o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Entre na presença dEle, derrame